Olá, pessoal do sétimo ano, como é que vocês estão? Então, hoje estou aqui com a última aula, certo, de religião de 2020 para vocês. Pessoal, preciso que vocês peguem a apostila e abram aí onde tem maiores religiões do mundo. Quando a gente fala nas maiores religiões do mundo, a gente tem uma composição que muda consideravelmente as nossas visões. Por quê? Porque dados disponibilizados pela CIA, certo? Que a inteligência dos Estados Unidos afirma que maiores religiões do mundo são o cristianismo, que tem 31,4% da sua população mundial, o islamismo, que é 23,2% da sua população mundial, e o hinduísmo, que é 15% da sua população mundial. O cristianismo é a maior religião do mundo, com cerca de vários seguidores. E também é monoteísta, que se baseia na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. O islamismo possui também diversos fiéis, certo? E é a segunda religião mais praticada no mundo. Além disso, também é um sistema que monitora a política, a economia e a vida social de cada cidadão que segue essa determinada religião. E o hinduísmo? O hinduísmo tem grandes quantidades de fiéis também e se enquadra na terceira religião e a mais velha do mundo. A religião, ela se baseia em textos como as Vedas, os Puranas e também como vários e vários outros livros que existem no hinduísmo, que são livros sagrados para os seus seguidores. Além disso tudo, pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos ver também sobre o espiritismo e as suas influências na sociedade. No século XIX, na residência da família Fox, nos Estados Unidos, ruídos misteriosos respondiam à brincadeira de duas meninas que batiam com os pés na cama de madeira. Tempos se passaram, certo? Em uma reforma da casa, foram encontrados restos mortais de uma pessoa enterrada no porão e todos pensaram-se que os mortos haviam tentado se comunicar com as crianças. A notícia difundiu-se ao chegar na França, onde algumas pessoas costumavam fazer uma brincadeira, concentrar-se de mãos dadas ao redor de uma mesa e fazê-la mover sozinha. O pedagogo francês Ron assistiu uma dessas sessões. Ao ver que a mesa se movia ao levar o contato dos dedos das pessoas e respondiam por estalos, as perguntas lhe eram feitas. Resolveu então pesquisar sobre esse fenômeno e, ao saber do que acontecerá na residência da família Fox nos Estados Unidos, atribuiu o fato aos espíritos dos mortos. Então, pessoal, o espiritismo ele passou a ser cultuado e a ser desenvolvido depois dessa notificação, certo? Dessa história contada lá nos Estados Unidos. Leon passou a se chamar Alain, pois, por revelações dos seus espíritos de filhos, soube-se que, em outra encarnação, havia tido esse nome, quando fora um sacerdote no norte da Europa, muitos e muitos séculos antes. A partir de então, o pedagogo decidiu se investigar e elaborar a doutrina espiritista. A doutrina da revelação dos espíritos. Os xamãs das tradições religiosas orientais sempre fizeram os ritos de comunicação com os antepassados e com os espíritos considerados posteriores, certo? Primitivos. A
Midudade é uma das mais antigas crenças sagradas na religião afro-brasileira. São feitas cerimônias nas quais os orixás se comunicam através das pessoas. Então, pessoal, além disso tudo, o espiritismo, ela também se apresenta e se demonstra em várias outras religiões afro-brasileiras. Na doutrina espiritista, que teve início no século XIX, crê-se que é possível o contato com os espíritos de pessoas falecidas e com os medins. Procura-se estabelecer essa comunicação e é um contido que bate a porta do além. O espiritismo é uma doutrina filosófica, certo? Religiosa. E ela está associada à prática, certo, de invocação dos espíritos dos mortos. Enquanto a doutrina filosófico-religiosa propõe-se a revelação dos espíritos em 6 pontos principais. Quais são eles? A origem e o fim dos espíritos é Deus, o ser perfeito. Os espíritos são imortais e tendem-se à perfeição. A perfeição requer um processo de purificação em sucessivas reencarnações em mundos sempre mais elevados até o estado definitivo da luz. Então, pessoal, esses pontos de revelações do espiritismo mostra que o espírito ele precisa, certo, da luz para ele poder se desapegar desse mundo, para ele poder se desprender. Enquanto ele não consegue se desprender desse mundo, para os espíritas, certo, eles não conseguem se libertar e volta se reencarnando em corpos diferentes. Além disso, tem a Terra. É um dos mundos mais rústicos no processo de reencarnação. Só assim se explica os males que atingem a humanidade. Eles não existem em mundos superiores, onde os espíritos são mais evoluídos. Os espíritos, eles desencarnam-se com a morte e podem ficar nesse estado até voltarem a encarnar em outro corpo, foi o que eu acabei de dizer, neste ou em outro mundo. Enquanto reencarnados, comunicam-se através dos meduns. Medins ou meduns, pessoal, são pessoas, certo, que seguem essa religião e têm o dom e a capacidade de se socializar e de se comunicar com esses espíritos. Cada pessoa deve purificar-se das faltas cometidas em sua vida anteriores, mediante a caridade e o amor ao próximo. Então, pessoal, o espiritismo, ele diz que ele é luz, certo? Caridade e amor. Não sei se vocês já ouviram e observaram que inclusive, aqui na nossa cidade, tem um centro espírita, certo? Que ele demonstra, e as pessoas que participam dele demonstram tudo isso. Eles demonstram a caridade, eles demonstram o amor ao próximo, e eles demonstram também uma luz que eles acham que é uma luz espiritual, que é uma luz vinda de outros espíritos, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. A nossa aula, ela termina por aqui. Hoje é a nossa última aula de religião, certo? A última aula de 2020. Qualquer coisa, estarei à disposição. Tenham um bom final de ano. Fiquem com Deus e sintam-se abraçados. Dúvidas, estarei no privado para tirar, certo, de cada um. Pessoal, e até quando eu irei esperar a atividade que eu irei passar hoje? A atividade eu estarei esperando, certo? Até dia 4 de janeiro.